tive fazer aqui de 2013, onde será dada início essa noite ao Tribunal do Júri no julgamento no caso dos exploradores de caverna. Eu tenho a honra de chamar aqui para compor a mesa de acusação do Ministério Público do Distrito Federal e Território os seguintes promotores de justiça que estarão a cargo de fazer a acusação em nome da defesa da sociedade. Convidamos para a entrada o promotor de justiça, Dr. Luan Leite Ribeiro. Doutora Francisca Graziele Martins Viana. Doutor Adenísio Leandro da Silva de Araújo. Doutora Larissa Santiago Silva. Doutora Wive de Carvalho Costa. Doutor Guilherme Ramos Soares. Doutor William Pereira Barbosa. Convidamos para compor a mesa a defesa composta pelos seguintes advogados: doutora Ana Cláudia Vieira da Graça. Pode entrar. Doutor Cícero Gomes. Doutor Flávio Willow. Doutora Bruna Stephanie Lourenço Lima. Doutor Paulo. Doutora Daniela Vitória. Doutora Kelly Cristina F. da Cunha. E doutora Yasmin Cristina Maria da Silva. Ainda chamamos os jurados: senhora Laisla Gonçalves Bezerra, senhora Tatiane Martins, senhora Adna Keila Justino Martins, senhora Sheiliane Costa de Souza, senhora Cristiane Ferreira da Silva, senhora Catiúze Souza dos Santos e senhora Jordana Rúbia Lopes Matos. Nesse instante, nós pediríamos a todo o plenário, juntamente com os advogados e promotores de justiça, que se colocassem de pé para a entrada dos juízes. Gostaríamos de chamar para compor a presidência desse tribunal o excelentíssimo senhor doutor Paulo Misael, juiz de direito da comarca do CEF1 de Brasília. O excelentíssimo senhor doutor Leandro Farias Silva, da comarca do CEF1 de Brasília. Excelentíssima doutora Natália Santos, da comarca do CEF1 da cidade estrutural de Brasília. A todos, por gentileza, podem se assentar. Nós vamos começar esse julgamento de uma forma interessante e eu quero aqui fazer algumas considerações com os colegas também, né? Comigo aqui a professora Walter de Educação Física. Eu quero fazer a minha apresentação aqui, mas eu quero também que os colegas que nos ajudaram aqui, cada um faça a sua apresentação, tá bom? Eu sou professor aqui de Educação Física, sou advogado também, trabalho no tribunal, isso na vida real realmente.
mas aqui, todo esse trabalho eu quero deixar aqui com muito carinho e passar para o professor aqui, depois do professor. Boa noite, eu sou a professora Andréia, sou professora de artes, das 3 turmas. Boa noite, eu sou o professor Gilmar, sou professor de matemática das 3 turmas e conselheiro do terceiro B. Madrinha do terceiro B. Paulo Ferro de Física e sou padrinho do salão B. Bom, nós vamos iniciar então o julgamento e nós vamos chamar aqui pela ordem. Eu quero antes fazer apenas uma explanação rápida do que é esse julgamento. O caso dos exploradores de caverna é um caso fictício que aconteceu no ano de 4299 em uma cidade em que 5 amigos decidiram fazer uma exploração de caverna. Eles faziam parte de uma sociedade espeleológica e eles entram na caverna para fazer essa exploração. Logo na entrada há um desmoronamento e eles ficam presos ali na caverna. Os seus familiares preocupados avisam então a sociedade, dos quais eles pertenciam, e essa sociedade providencia o socorro. O socorro demora mais ou menos inicialmente 20 dias. E ali com os suprimentos pequenos, já quase findando, eles ficam preocupados e um dos amigos, eles têm um radiotransmissor e eles conseguem falar com a equipe de resgate que fica trabalhando nisso. E nessa ordem toda de socorro, 10 operários morrem ainda tentando resgatar esses 5 amigos. E os suprimentos vão acabando, a água também. E um dos amigos resolve lançar um desafio, uma vez que eles estavam percebendo que iriam morrer de fome. E um dos amigos dá uma ideia: olha, então vamos fazer o seguinte, vamos matar um de nós para servir de alimento. E eles começam a pedir opiniões das pessoas que estavam do lado de fora da caverna. Eles consultam um juiz, um padre, um pastor, o prefeito, o governador, e ninguém dá opinião do que eles deveriam fazer. Ou seja, todo mundo tirou o corpo fora. Nesse instante, eles consultam um especialista que ainda demorariam mais 10 dias, além dos 22, mais 10 dias demorariam para fazer o resgate. E eles perguntaram para o médico se, ao se alimentarem de carne humana, qual seria a possibilidade de sobrevivência. O médico disse que existiria sim a possibilidade. E nesse momento há a interrupção do radiotransmissor, e quando após os 10 dias, ou seja, após 32 dias em que eles estavam presos na caverna, quando eles resgatam somente os 4 amigos. Um dos amigos, chamado Roger Whitmore, foi morto pelos outros e serviu de alimento. Ao serem resgatados, esses 4 amigos foram levados para o hospital, foram submetidos a um tratamento psicológico e a um tratamento de desintoxicação, porque a carne humana não é uma carne própria para o consumo. Após isso, os 4 amigos foram levados para um julgamento. E nesse julgamento, que acontece hoje aqui no CEF1, tanto a equipe da acusação, que é representada aqui pelo Ministério Público, os nobres promotores de justiça, quanto a equipe da defesa, eles se empenharam muito para que esse trabalho fosse coroado com êxito. Mais uma vez eu agradeço aos professores, conselheiros, a toda a equipe do CEF1, a direção que nos apoiou durante esse tempo inteiro, o nosso muito obrigado mesmo, de coração. E avisar também que esse julgamento está sendo filmado e vai para o YouTube, ou seja, o CEF1 da Estrutural vai entrar para a história do YouTube. E aí eu peço uma salva de palmas para todos nós aqui. Okay?
minutos para expor a sua acusação. Depois nós teremos a parte da defesa, que também terá 2 minutos cada um. Ao final, os juízes, os jurados deliberarão culpado ou inocente e será dado o veredito. Sem dúvida nenhuma, é um desafio maior para o CEF1. Esse julgamento já foi realizado em outras escolas, foi um êxito muito grande e aqui não vai deixar de ser diferente. Tá bom? Eu peço aos juízes que controlem 2 minutos, tanto para os promotores quanto para os advogados de defesa. Ao ouvirem a sinetinha tocar, é porque terão ainda mais 1 minuto. Tá bom? Então nós vamos iniciar agora, chamando aqui a primeira acusação. Eu vou ter a honra de passar o microfone para o Dr. Luan Leite Ribeiro, que se dirigirá aos jurados para fazer a sua acusação. Logo depois, na ordem, vai falar a doutora Francisca, depois a doutora Denísio, depois a doutora Larissa, doutora Wive, doutor Guilherme e por último o doutor William. Cada um vai passando o microfone para o outro, tá certo? E a gente vai com isso aí. Ok? Com a palavra, doutor, excelentíssimo promotor, doutor Luan Leite Ribeiro, para iniciar a acusação. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Hoje estou aqui para acusar esses 4 elementos que cometeram um crime tão forte, de uma forma tão bruta e tão pré-histórica, com desculpa, que os 5 iriam morrer, então, dizendo que eles Bom, primeiramente, boa noite a todos. Estou aqui para acusar esses 4 elementos de um crime de uma forma tão bruta e tão pré-histórica, com o ato de decepar o próprio amigo para a sua sobrevivência, com a desculpa que os 5 amigos iriam morrer, dizendo que que Roger havia sugerido uma aposta e o preço da aposta seria o pagamento com sua própria vida, que o que perdesse seria morto e servido como alimento para seus amigos. Mas quem pode provar que Roger fez mesmo essa tal aposta? Quem pode provar que era Roger mesmo quem estava falando no rádio e não um de seus amigos? E também eles não podem alegar que foi omissão do Estado, por causa que o país investiu para socorrê-los, sendo que 10 pessoas morreram, tendo que salvá-los. Então eles não poderiam alegar que foi omissão de socorro. Espero que os senhores jurados condenem esses 4 elementos, sendo culpados pelos seus atos. Estou encerrando por aqui, muito obrigado. O que eu quero ressaltar essa noite é que o senhor Roger foi vítima de um ato traiçoeiro e cruel, cometido por seus amigos, de modo livre e consciente. Uma das piores agravantes desse nefando delito foi a precipitação dos acusados, uma vez que, após terem tido o conselho médico, estavam cientes de que a partir daquele dia teriam outros 10 para sobreviver sem alimentação. Mataram não só por desnecessário ou precipitado. A vida constitui fonte primária de todos os bens jurídicos. A legislação penal pune todas as formas de interrupção violenta do processo vital. Eles não mataram apenas sem o Roger, eles lhe tiraram o direito à vida.
vida, tiraram-lhe seu bem maior, tiraram sua fonte primária. Como todos os Estados democráticos de direito à República Federativa do Brasil, fundamentada e orientada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, proclama no artigo 5º, capítulo 3 da Carta Magna, a vida como um direito fundamental do indivíduo. Ao declarar isso, que a Constituição dizer que o indivíduo tem direito a uma continuidade na sua existência como pessoa. Esses são os fatos que dão suporte à presença demanda. A assertativa da acusação fundamenta-se ao fato dos acusados terem tramado e premeditado aonde o homem morreu para servir de alimento para seus companheiros, na situação visível de canibalismo, no ato que a vida humana foi banalizada após ser efetuado, ficar em silêncio por 9 dias, até o dia do resgate, tendo como desculpa o término da bateria do aparelho. Quem garante que era a voz do senhor Roger, que ele teria enviado a mensagem, que ele teria falado, entendeu? Aonde fica a consciência dessas pessoas? A covardia estiveram no ato? Sim. Obrigada. Boa noite. Hoje eu queria acusar os 4 meliantes que cometeram um crime banal, brutal, de canibalismo com a vítima Roger Whitmore. E de acordo com o artigo 121 do Código Penal, matar alguém a pena de reclusão de 6 a 20 anos de prisão. Eu queria ressaltar que os meliantes mataram a vítima quando ainda estava dormindo com mais de 20 golpes de pedrada. Olá, boa noite. Eu quero dizer que ninguém tem direito algum de matar o outro, pois no 5º mandamento da Bíblia diz não matarás. E no artigo 5º diz que ninguém tem obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. E que todos têm o direito da vida, à liberdade, à igualdade e à segurança e à propriedade. Se ele não escolheu participar do sorteio na última hora, o problema foi dele. Isso não deu razão nenhuma dos 4 elementos que têm matado ele. Só isso que eu tenho a dizer. Obrigada. Boa noite a todos. Como promotora de justiça, alego que, embora Roger Whitmore tenha sido eliminado pelos 4 encavernados, ele também foi acusado pelos mesmos por ter violado a proposta feita por ele. Acusados também aqueles que assassinaram intencionalmente, pois superlativizar as ocorrências é por vezes uma interessante forma de enxergar a realidade e suas graves consequências. Porém, se é escrito que matou intencionalmente, deve ser condenado. Não importam as condições em que se deu o tal ato, mesmo sendo, como no caso, a morte de um, a permanência da vida de 4. Entre o direito natural e o positivismo, ficou a realização da justiça embasada na solução da lei. Vice-presidente do Egrégio Tribunal do Júri da Camarga do Distrito Federal. Inicio a minha fala recordando as sábias palavras de Aristóteles em sua obra A Política. A base da sociedade é a justiça. O julgamento constitui a ordem da sociedade. Ora, o julgamento é a ampliação da justiça. O nosso objetivo é aplicar a justiça através de um julgamento na qual os réus sejam condenados, tendo em vista que ceifaram a vida de Roger Whitmore. Incluso no artigo 121, parágrafo 2, inciso no Código Penal Brasileiro, homicídio qualificado, tendo em vista que a atitude dos réus impossibilitou a defesa da vítima. Vida é um bem precioso e nenhuma justificativa poderá ser aceita por causa da ilicitude que os réus cometeram. A fome não justifica o ato. Segundo os dados estatísticos da ONU, em 2007, 840 milhões de pessoas no mundo passam fome, mas nenhuma comete o ato que
os 4 fez. Imagina se todos fizessem isso. A humanidade ela estaria como hoje. Eu peço que vocês ponham a mão na consciência e pensem algo que eu estava pensando. Se fosse alguém da sua família, vocês não iam querer justiça também? Então, a família desse rapaz, ele está aqui justamente por isso. A gente está aqui justamente por isso, para que a justiça seja feita. Se os réus forem absolvidos, forem aprovados nessa atitude que eles cometeram, quem sabe outras mais irá acontecer. Então eu peço que vocês pensem. Muito obrigado pela atenção. Boa noite, excelentíssimos jurados. Boa noite a toda a minha equipe da promotoria. Boa noite também para todos que estão aqui. Bom, de acordo com o Código 121 do Código Penal, os réus cometeram um crime de homicídio, sendo que mataram o suposto colega, o parceiro de aventura, para assim ingerir o seu próprio corpo, sendo que o artigo 121 do Código Penal acusa os assassinos e canibais até, sendo que poderia ficar mais tempo sem alimento ou mais tempo sem comer, eles e ainda sem o consentimento da vítima. Esse caso de homicídio poderá pegar de 6 a 20 anos de prisão devido à morte do seu suposto colega. Com a palavra pela ordem, Dr. Flávio vai falar pela defesa. Em seguida, doutora Daniela, logo após doutora Bruna, doutora Yasmin, doutora Kelly e finalizando com o doutor Cícero. Com a palavra, doutor Flávio. Que falará 4 minutos. Excelência. Bom, boa noite, Tribunal do Júri. Boa noite, promotoria. Boa noite a todos. Eu queria ressaltar que, não sei se vocês conhecem, sobre a inegibilidade adversa do comportamento. Vocês, promotoria, disseram que eles estavam sãos mentalmente. Pois nós sabemos que não. Porque você é um processo psicológico, o erro parte. Ele dá uma reação adversa mental e comportamental nas pessoas. Muito adversa. Então, eles não estavam cientes do que eles estavam fazendo. Mas todos nós sabemos que foi o próprio senhor Roger Redmond, que propôs o contrato. E também está no artigo civil, artigo 82 do contrato, certo? Que ele concordou e propôs a todos. E como as buscas e a comunicação havia sido mantida, as famílias estavam lá presentes, toda a família de Edmond. Como é que poderia ser, o Edmond estava falando no rádio, a família estava lá, estava todo mundo lá. Agora, Tribunal de Júri, deixo com vocês a ideia dessa forma. Boa noite a todos, boa noite, Tribunal do Júri, boa noite, colegas da acusação. Eu vim falar sobre a vida humana. Se a manutenção da vida dessas 5 pessoas não fosse importante, então por que motivo o Estado mandaria uma equipe de salvamento para salvar? E tendo assim perdido 10 vidas, seria justo para a família dessas pessoas e tentar salvar a vida dessas pessoas, saber que os seus familiares operários morreram em vão? Você, saber que o seu marido morreu para salvar a vida de uma pessoa é uma coisa digna, não dá vergonha a ninguém. Agora você saber que ele morreu em vão e essas pessoas que ele está salvando hoje estão sendo julgadas, não
propôs o contrato? Embora de boca? Embora de boca, ele que propôs. E quando ele propôs, ele despertou os instintos animais que havia naquelas pessoas que estavam adormecidos. Então o Edmond, ele é responsável também pela própria morte. Quando está morrendo, toda tentativa de continuar vivo é válida. E eles nunca foram julgados, eles não representam nenhum perigo à sociedade. Então eu peço pela absolvição deles, porque absolver também é fazer justiça. Bom, continuando com o que nossa colega já falou, quero ressaltar que o próprio Edmond procurou por uma opinião de médico. Isso poderia ser, sim, feito o uso da carne humana para se alimentarem e assim sobreviverem até o desgaste chegar até eles. Mas não. Os médicos disseram que sim, poderia sim. Então ele perguntou se tinha algum juiz ou até alguma autoridade nessa ordem que pudesse dar a sua opinião sobre o uso da carne de um dos cinco integrantes da caverna. Mas ninguém se propôs a dizer nada, dando assim a eles a opinião e a decisão sobre a vida de cada um deles. Já uns fracos, sem noção de culpabilidade, recorreram de tal maneira, em questão da sobrevivência, do preservamento da maioria, para que não fosse em vão a perda das 10 vidas, daqueles 10 operários que perderam suas vidas para tentar salvar os 5. E não seriam apenas 10, seriam mais 5, ou seja, 15 mortos, se o Edmond não tivesse se sacrificado para alimentar seus amigos. Imagina, 15 mortos. Boa noite, senhores e senhoras. Artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou estrita obediência, a ordem não é manifestamente ilegal, de superior e hierárquico. Só é punível o autor da coação ou da ordem. O artigo 22. Não há crime quando o agente pratica o fato. Primeiro, o estado de necessidade. Segundo, em legítima defesa. Terceiro, em estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito. Boa noite a todos. Então, como a minha colega acabou de falar, eu queria primeiro falar de um tópico, que o ato de comer carne humana não caracteriza crime, como nossos colegas da acusação falaram. Muito só isso. Então, eu vou falar sobre o estado de necessidade. O artigo 24 diz que considera-se em estado de necessidade quem pratica um fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio à lei, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Eles se encontravam em estado de necessidade. Eles comeram o amigo para salvar a própria vida. Eles não praticaram canibalismo por diversão, não comeram o amigo por diversão. Então, assim como eles estavam em estado de necessidade, o próprio Código Penal por si só já prova a inocência dos réus, já que, como foi dito antes, não existe crime se o agente pratica o fato em estado de necessidade. Obrigada. Boa noite a todos. O extremo estado de necessidade colocou os amigos em um impasse, provocando assim uma grande briga entre as partes. Como o senhor Whitmore se encontrava agressivo contra seus próprios amigos, os réus resolveram então defender suas próprias vidas. Como diz o artigo 25 do Código Penal, legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou outrem. O autor nunca teria sido maltratado, como diz a acusação.
Boa noite, senhores, senhoras, excelentíssimos juízes, equipe da acusação, equipe da defesa, jurados. Bem, hoje temos um caso aqui que ele é simples de se resolver. Imaginem vocês, trancados numa caverna, sem alimento, sem comida, sem nada, com o pé na cova. 5 pessoas. Mas o cara foi iluminado, teve uma ideia brilhante. Claro que se sacrificar, se suicidar, não é lá uma coisa legal de se fazer. Mas para se salvar 4 vidas, é sim. Estamos julgando eles aqui hoje de acordo com o Código 121. Mas por que não julgamos eles de acordo com a lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. O que ele fez foi um ato de amor com os seus próximos. Por que então não julgamos as 10, os caras que mandaram aquela equipe de segurança lá? Tá? Morreram 10, sabendo que lá havia deslizamentos e tudo mais. Serei aqui da coordenação. Então, por favor, juízes e jurados aqui, por gentileza. É apenas 5 minutos. Isso é um rito, tá? Eu quero explicar para vocês que isso é um rito. Os alunos fizeram o trabalho de pesquisa, no caso dos exploradores de caverna, e no julgamento comum, obviamente que não demora 1h40, demora muito mais, né? Mas como a gente tem outras 2 apresentações também, então agora seria o momento dos jurados estarem na sala secreta e eles vão ali deliberar, né, através dos itens, se os 4 são culpados ou se eles são inocentes. Nesse momento eu sei que fica assim uma grande pergunta para as 2 equipes. Eu acho que foi muito bacana mesmo isso, né? A gente está instigando esse trabalho para os alunos. Vocês viram aqui com todas as dificuldades, mas nós tentamos aqui fazer o que foi preciso. Eu gostaria, enquanto isso, o professor André vai estar conduzindo aqui, falando mais alguma coisa aqui no trabalho, o professor também, enquanto eu vou aqui para a sala secreta trazer já o resultado. Como o professor estava colocando, né, esse trabalho foi as 3 turmas, uma turma de defesa, uma turma de acusação e o júri, né? Então esse caso agora está sendo decidido aqui, os promotores, os juízes agora vão decidir se eles são os 4 jovens que ficaram na caverna, né? Que comeram o amigo, né? Que para alguns é um ato de canibalismo, para outros não. Então eles vão ser julgados aqui pelo júri, inocentes ou culpados. Boa noite a todos. Os senhores jurados chegaram ao veredito. Sim? Sim. Qual é o resultado? Inocente. Foram vocês, inocentes. Bom, a gente quer agradecer aqui os jurados, né, a todos. Eles foram inocentados, né? E agora só cabe aí, né, no julgamento comum, só caberia só o quê? O recurso, né? Apelação, recurso devido, para que isso. Mas isso aqui serviu apenas para ilustrar, né, que com o esforço de cada um de nós aqui, alunos, professores, a gente consegue. Eu quero agradecer também a mesa, tá? Aos juízes, aos promotores, aos jurados, à equipe da defesa, ao CEF1 e como os professores aqui, né? Como os réus foram inocentados desse crime, né? Eles saem do tribunal do júri e do plenário já em total liberdade. Eu quero passar a palavra a quem de direito aqui, né, Jonei, agradecendo aqui mais uma vez.
Ok, parabéns às 3 turmas pela apresentação. E agora, os nossos aplausos, pessoal, ao trabalho. Pedir a vocês que retirem as carteiras, tá? Senhores jurados, retiro. Agora eu vou chamar